Peanut, o esquilo, foi sacrificado em prudência ou estão corretos? Na última sexta-feira, no dia 1º, o esquilo influencer Peanut, que significa amendoim em português, foi sacrificado no estado de Nova York. Antes de tudo, se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, já se inscreva neste canal. Segundo a agência Associated Press, segundo informações da Associated Press, é isso? Segundo a notícia da Associated Press, agentes do Departamento Ambiental de Conservação estiveram na casa de Mark Longo e pegaram o seu guaxinim e o Peanut, que era o seu esquilo influencer. Durante a operação, um funcionário do DEC foi mordido por Peanut, o esquilo. Segundo a CBS New York, motivou a eutanásia do Peanut e do guaxinim que foram capturados na operação. Segundo Mark Longo, que ficou indignado com tantos agentes para capturar um esquilo e um guaxinim. O fato do esquilo Peanut ter sido sacrificado gerou revolta no mundo digital e também na população que conhecia o Peanut, apesar de ter sido uma denúncia de vizinhos, segundo as fontes que noticiaram. Força desproporcional, medidas descabíveis que tomaram com os dois animais, tanto o Peanut como o guaxinim. Vale lembrar a você que neste caso poderiam ter pego o Peanut, colocado em quarentena e observar se o mesmo iria manifestar sintomas de raiva, uma vez que Peanut estava com a sua saúde íntegra, não tinha nenhum sinal evidente de raiva. No caso dos Estados Unidos, a lei ela impera ao favor das pessoas que queiram ter qualquer tipo de animais, desde que sigam as legislações de cada estado. Os estados são independentes, como o de Nova York proíbe animais silvestres dentro de casa. No site do DEC, eles informam que é proibido permanecer com animais silvestres dentro de casa sem autorização, visando o bem-estar das pessoas e o bem-estar dos animais. Mas espera aí, bem-estar dos animais, uso desproporcional de força, muitos agentes para capturar Peanut, um esquilo, no qual não tinha sintoma nenhum de raiva. Ele morde o agente e o agente, com aquela revolta por ter sido mordido, por não estar capacitado para pegar Peanut, decidem sacrificar. O correto seria manter em quarentena, observar, e se o paciente não manifestasse, se o pet ou animais, para muitas pessoas, porque para mim é paciente, é uma vida, manifestar algum sintoma e for necessário a eutanásia, tudo bem, mas não se fez isso. O ego falou mais alto, a revolta por ter levado uma mordidinha cessou, encerrou a vida de Peanut. Para você pode ser apenas um esquilo, para você pode ser um animal, qualquer um. Mas faça a reflexão, se fazem isso com um esquilo, o que podem fazer com seres humanos? E se você ficou revoltado com esta notícia, comente aqui embaixo o seu ponto de vista, independente se você é a favor ou contra. A liberdade de expressão é mantida neste canal e eu irei respeitar cada opinião. Quero trazer esta reflexão e o conhecimento para nós aqui no Brasil. Vamos pensar em Peanut nos Estados Unidos,
como foi adotadas as medidas lá, que para mim desproporcional, incabíveis. Se você tem um pet doméstico, cão, gato, mantenham as vacinas deles em dia. Vale lembrar que podemos ter animais selvagens, animais silvestres dentro de casa no Brasil, desde que tenha autorização, desde que seja legalizado e a pessoa se adeque o que a lei pede, o que a lei solicite, que a pessoa seja treinada, que a pessoa tenha capacidade, que a pessoa tenha local apropriado, para evitar casos como o de Pinot, que nos causa em nós médicos veterinários uma revolta pela forma que foi conduzido o caso. Se você souber de qualquer pet, cãozinho, gatinho, que tem manifestações de raiva ou não, uma suspeita apenas, o paciente, o pet, mordeu, ele tem que ser mantido em quarentena, em observação. E se for constatado mesmo manifestações clínicas de raiva e for necessário a eutanásia, é legalizado. Mas nunca pegar um pet, um animalzinho, uma vida que esteja sem manifestação clínica nenhuma e submeter a eutanásia, ao sacrifício, que ao meu ponto de vista, falando de Pinot, foi por ego, foi porque o funcionário do DEC se sentiu com medo? Ou será que feriu a sua honra? Um bichinho tão pequenininho ter mordido seu dedinho, sua mão, não sei ainda em qual parte que Pinot mordeu. Mas Pinot estava se defendendo. Pinot estava dentro do seu lar com sua família. Já fazia muito tempo que Pinot morava ali. Pinot tinha vida que às vezes ele não teria em outro lugar. Faltou, talvez, a liberação, ser legalizado? Faltou. Concordo com os órgãos, mas a forma que foi conduzida, totalmente desproporcional e descabíveis de qualquer comentário a mais. Então, para você, tutor de pet, de animais domésticos ou de animais silvestres aqui no Brasil, sigam as legislações, sigam a lei, façam com que não aconteçam casos como o de Pinot, por pessoas despreparadas. E saibam que no Brasil também existe pessoas despreparadas, como este funcionário do DEC, que falta conhecimento e às vezes o ego dessa pessoa vai falar mais alto do que a vida de Pinot ou de seu pet. Muito obrigado, espero que tenha gostado deste conteúdo. Já deixe o sinalzinho de like e compartilhe. Obrigado, tchau!